jornalista formada. Quando eu fui escolher o curso, o jornalismo era ainda uma profissão assim bem romântica, onde os jornalistas eles apuravam os fatos. Um pouquinho antes de mim, a apuração ainda era feita muito por telefone, tinha aquela coisa do descaso, as redações eram cheias de telefone, o pessoal ligava, avisava alguma coisa que tinha acontecido. Então eu peguei o começo ali da internet. Assim, a escolha foi muito isso, assim, essa questão de viver a verdade, então de saber os problemas sociais e conseguir relatar isso para a sociedade. Na faculdade a gente até vem a ver isso, né, do poder da imprensa e como isso é importante para a sociedade, para uma construção social. No meu sonho eu queria ser correspondente de guerra. Eu tinha lido muito sobre a guerra de Sarajevo, daí tinha música também. E hoje nem tem mais o correspondente de guerra, ele nem fica direto na guerra hoje em dia, né? Os correspondentes, eles ficam numa cidade próxima e recebem as informações, né? Mas é aquela coisa direta, né? Teve um livro que a gente viu lá que, por exemplo, uma jornalista que foi viver com os mendigos para escrever uma matéria. A gente teve o Tim Lopes, que morreu tragicamente, mas o Tim Lopes que viveu na favela há muito tempo para entender como é que funcionava todo o sistema do tráfico de drogas. Então tinha muito mais essa coisa da vivência, né? Minha primeira produção foi logo que eu me formo, com acho 21 anos mais ou menos. Eu tinha feito um curso com o Amir Labaki de documentário, que é o diretor do É Tudo Verdade, que geralmente entra em cartaz agora em abril, né? E aí eu tinha feito um documentário que foi o meu TCC da faculdade, que é o Blackout, voltei porque fiquei com saudade, que é sobre o sambista. Então, a gente fez esse documentário, eu acabei escrevendo No É Tudo Verdade, não foi selecionado na época, mas fiz muitos cursos de documentário, acompanhava bastante e aí surgiu uma vaga para trabalhar diretamente com o Amir como assistente dele no festival. Então, quando eu comecei a trabalhar com o Amir no É Tudo Verdade, eu cuidava basicamente da parte de projetos, de produção. Mas como eu tinha essa bagagem já de assessoria de imprensa dos meus primeiros estágios na faculdade, eu comecei a gerir alguns projetos dele. Então, escrever em Lei Rouanet na época, então já comecei a fazer um mapeamento. Ele estava escrevendo um livro sobre o Domingos Persson, então a gente estava fazendo a catalogação de possíveis entrevistas, buscando todos esses entrevistados, onde que eles estavam, fazer contato, agendar, e inscrever todo esse projeto em lei e fazer toda essa pesquisa em volta do livro, de tudo que precisava, tudo que estava faltando de documentação, para ele dar continuidade à escrita do livro. Eu trabalhei na prefeitura com projetos culturais, né, que foi um estágio onde a gente fazia muitos projetos sociais e culturais, que foi na Secretaria da Juventude. Tinha a SP-Arte, que era um projeto de grafite nas comunidades periféricas. A gente fez um projeto junto aos Céus, que eram os campeonatos de skate, porque a gente fez um mapeamento, que era o mapa da juventude, que foi muito legal, que a gente mapeava quais eram as principais necessidades que os jovens na cidade, né, de São Paulo, né, porque era a prefeitura, sentiam falta aqui da aparatagem pública. Então a gente viu que era esporte, em especial o skate, era arte e o grafite que estava muito forte inserido nas comunidades, cinema, e daí tinha mais uma parte social de gravidez na adolescência, de como conseguir emprego. Então a gente criou alguns projetos nesse sentido. A amostra tem um carinho muito grande. Produzi a mostra por 4 anos. Foram 4 anos. Na mostra, basicamente, a minha função ficava mais para os projetos especiais. Os eventos, geralmente, abertura, encerramento, a orquestra ao ar livre e projeção. Então, todos os eventos que envolviam música ou projeção ao ar livre, eu que fazia essa produção. A gente geralmente leva uma orquestra, então já teve a Orquestra Petrobras, a gente já teve a Orquestra da Prefeitura, a gente já teve Baquiana, já teve a Jazz Sinfônica. A gente sempre traz uma cópia restaurada de um filme, era feita uma partitura para acompanhar a projeção.
essa partitura, muitas vezes a gente trazia o próprio maestro internacional que tinha composto a música para aquele filme, ou já era uma partitura do filme que já existia. Você tem ali acesso, é só você ir com a sua cadeira, sentar ali no parque, que é o maior parque da cidade, e viver um momento único. Eu também tive um período que trabalhei na Time for Fun, que fazia muitos shows e também trabalhava, os meus projetos dentro da Time for Fun também eram projetos culturais que eram incentivados. Então eu fiz o Billy Elliot da Broadway, a gente trouxe toda a estrutura do Billy Elliot da Broadway, trouxe os atores originais e a gente fez uma temporada no Credit Card Hall, fiz uma Madagascar, fiz o Alvin Ailey, que é um grupo de dança de Nova York, e todos esses projetos dentro do meu núcleo eu cuidava da comunicação dos projetos que eram de arte dentro da Time for Fun. Então também produzi a exposição Esplendores do Vaticano, que foi na Oca, que ficou em cartaz 6 meses, que a gente trouxe diversas obras dos museus do Vaticano. O primeiro projeto cultural da TZM que a gente fez foi o Lina em Casa, Percursos, que foi uma exposição que foi a reabertura da Casa de Vidro, da Lina Bobardi. É um projeto que ficou muito bonito e o interessante foi essa questão de reabrir, né, a Casa de Vidro, que estava há muito tempo fechada, sem visitação, então ela ficou ali alguns meses aberta para visitação e se abriu o acervo particular, que é um acervo que é preservado, que tem o apoio da Petrobras, e foi aberto o acervo pessoal dela, então tinham fotos de quando ela morou na casa, tinha todos os projetos de construção do MASP. Eu já trabalho com assessoria há mais de 15 anos, então o meu primeiro estágio, eu passei na faculdade e consegui um estágio, então eu nem tinha começado ainda a faculdade e comecei a estagiar com assessoria de imprensa, fazendo um trabalho muito mais com celebridades, que hoje é essa coisa que falam de trabalhar os influenciadores. O cinema me acompanha há muito tempo, quando eu comecei basicamente a fazer assessoria de imprensa, então desde o É Tudo Verdade, desde a prefeitura, em todos esses projetos, teatro também, exposições também, porque daí a gente acaba casando, quando geralmente eu faço um projeto, eu acoplo essa divulgação junto, né, das exposições, música também, e depois de passar por tudo isso, acho que foi um pouco natural, assim, as pessoas começaram a me procurar para fazer projetos. E eu acho que daí entra a questão de assessoria, porque começaram a me procurar para divulgar filmes, porque eu sempre vim dessa coisa de assessoria de imprensa voltada para cinema, para cultura, entretenimento, teatro. Eu sou cinéfila, né? Sempre fui. Então, quando eu estava no meu segundo estágio, eu ia toda semana, uma vez por semana, ao Belas Artes. E aí foi ali que eu tive a minha formação, eu digo que cultural, ao Belas Artes. Eu ia muito ao CCBB no centro, então quando eu fui produzir o documentário, o TCC da faculdade, para eu conseguir saber o que era documentário, a gente não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha nada disso. Então eu ficava ligada nas programações culturais da cidade, tudo que era gratuito, porque eu era estagiária, e então eu conseguia ir no CCBB. Então eu vi uma cópia restaurada do Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho. Aí foi ali que eu me apaixonei pelo Coutinho. Um carinho especial com certeza é cinema, assim, dessa coisa de ser cinéfila, de ter começado a frequentar o cinema, eu ia muito sozinha. E aí depois você conseguir trabalhar com o que você gosta, né, a realização de um sonho. A gente gosta de planejar a divulgação, seja do que for. E no caso de filmes a gente busca qual que é o público-alvo. A gente tem trabalhado muito com influenciadores também. A gente não fica só na questão dos veículos de imprensa, a gente vai para os influenciadores e a gente busca focar. Se o filme vai falar só com jovens e meninas, então a gente vai atrás de perfis que vão conversar diretamente com o público-alvo do filme, porque hoje em dia a comunicação está tão difusa que se a gente não afunilar, não conversar diretamente com o público, acaba se perdendo. E é tanto conteúdo sendo lançado, tanto filme sendo lançado, que se você não fala diretamente com quem precisa escutar, fica difícil você ter um bom alcance na divulgação.
tanto fechamento de veículos, assim, tanto jornais fecharam, outros se tornaram online, outros mesmo do online estão fechando. Na minha época o impresso e as revistas eram muito fortes, a gente tinha um monte de revista, os jornais eram desse tamanho, eram grandes, os cadernos de cultura eram enormes. A gente tinha muito programa de televisão que levava os atores, levava o pessoal de filme. Mesmo assim, a pulverização era maior, assim, a gente conseguia, as pré-estreias eram em todos os estados, a gente você fazia muito, você viajava com o elenco do filme para muitas cidades, tinha muita cobertura local. Hoje em dia fica muito mais focado em Rio e São Paulo, né? As pré-estreias e as junkets, tudo. Mas antes a gente conseguia viajar, conseguia levar. O volume, o fluxo era muito maior e você tinha um controle maior também, né? Você conseguia ter, hoje em dia com as redes sociais e o online, a informação ela se perde muito mais. Tem muitos conteúdos que estão diretamente somente nas redes sociais, não são mais nem sites, são Instagram, Facebook, YouTube. As pessoas estão diretamente se comunicando pelas redes, os jovens hoje em dia buscam informação muito mais pelas redes, pelo online. Mudou completamente o público-alvo de quem assiste televisão, de quem compra jornal. Então a gente está sempre observando essas mudanças. Tem alguns cursos agora especificamente voltados para influenciador, para vídeo. Eu acho que estão tendo muito mais laboratórios. Na minha época a gente fazia laboratório de fotografia analógica. Hoje em dia tudo bem, eles ainda têm fotografia, mas eles estão muito mais voltados para as redes sociais, para foto, para edição de vídeo, edição de imagem. Isso está muito mais forte que é o que a gente usa hoje atualmente, né? Tenho total certeza que a produção me trouxe muitos frutos positivos para a assessoria, principalmente se eu estou divulgando algum projeto. É interessante porque eu sei os processos, então a gente consegue, quando você, sei lá, a gente pode criar pautas, quantas toneladas de equipamento vocês têm, ou quando vai vir uma obra muito importante que a gente consegue levar alguém para cobrir a chegada de um objeto importante, de uma obra importante, os ensaios, tudo isso. Então acho que essa noção de macro de um projeto traz insights para você conseguir construir pautas e para conseguir negociar isso na imprensa. Para você conseguir trabalhar com cultura, acho que você tem que consumir cultura, né? Acho que isso é o mais importante. Então, assim, eu aprendi quem eram as pessoas que faziam, que mudavam o mundo culturalmente no Brasil, indo aos eventos, pesquisando. Então eu participava de muitos debates que às vezes tinha exibição do filme e tinha um debate gratuito. Então eu participava desses debates para ver a ideia dos diretores, dos atores. Daí eu fui aprendendo como isso funcionava. As exposições, tem tanta exposição bacana, acho que o público precisa consumir para justificar os investimentos também, porque isso é importante para quem faz o projeto cultural. A gente apresenta relatórios, a gente precisa saber que o público está absorvendo isso. E eu acho que quando você consome cultura, eu acho que no Brasil, pelo menos, eu vejo muito, a cultura está muito próxima. Se você começa a frequentar um festival, uma mostra, por exemplo, tem muita gente que já está frequentando e que você encontra no ano seguinte e se torna ali colega, tem um fluxo de informação, você já vai conhecendo as pessoas são muito abertas, eu acho, na cultura a receber os jovens, a que eles se envolvam e dão essa abertura, como eu tive também. Foi muito conhecendo e participando de tudo que acontecia na cidade, seja de música, seja nos Sescs também. E fui conhecendo as pessoas, fui vendo os eventos, como eles funcionavam, como era, e aí fui, claro, me absorvendo de cultura e de educação e informação para eu ter conhecimento também para depois vir a trabalhar com isso. Eu sou Marione Tomazoni, assessora de Cultura e Entretenimento da TZM Entretenimento.